Buenas tardes, queridos e queridas, desde acá também, de São Paulo, CESEP. Um gusto verte. Hoy empezamos con el grupo virtual, la cuestión de la dimensión de la lucha por la tierra. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a cada una acá. Y también algunos avisos que en viernes, que es nuestra última clase, no empezaremos a las 9, empezaremos a las 10 de la mañana con Ivonne, porque está un poco enferma y pidió para eso, entonces vamos a cambiar un poquito. Entonces no será en viernes a las 9 y sí a las 10 de la mañana, ¿ok? Vamos a enviar los informes por correo y también por nuestro WhatsApp. También agradecer a todo compartir en el grupo sobre quien compartió qué es la lucha por la tierra, o cuáles sus experiencias también del ecumenismo y también de las luchas de los movimientos sociales. Entonces fue muy bueno leerlos, escucharlos sobre essas experiências. Então, hoje apresento nosso assessor, Magno. A conferência será em português, então, se estiver falando muito rápido, então, coloquem no chat e vamos avisando também. E a qualquer dúvida, vamos nos ajudando nisso, ok? Então, Magno é companheiro de luta da Comissão Pastoral da Tierra, educador popular, também doutorando, e hace investigações de todo da dimensão de classe, de luta antirracista. Então, muito gosto. E Magno, com você, querido. Então, boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade à nossa conversa que ocorreu pela manhã. Como agora à tarde, né, a gente vai ter esse espaço híbrido, aí eu deixei para fazer um debate em relação ao campo neste momento. Então, ontem e hoje pela manhã, a gente tentou fazer uma construção mais em relação aos aspectos internacionais e dos desafios da classe trabalhadora em geral, né? Eu acho que nesse espaço da tarde, a gente pode direcionar nossos esforços totalmente para a questão agrária, né? E aí, como porta de entrada para fazer esse debate, esse diálogo, eu queria utilizar, então, o caderno de conflitos da CPT. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao caderno, passei uns slides. Ele fica em que lugar? Tá. Esse é o caderno de conflitos, né? Esse caderno, ele é fruto de uma sistematização que os agentes da CPT fazem em todo o território brasileiro. Desde a década de 90, a gente faz essa sistematização, mas a partir de 1985, a gente começou a lançar essa sistematização em cadernos, né? Esse caderno ele tem várias funções. Eu destacaria 3. A primeira e a principal é uma função política, né? Então, a gente denuncia os crimes, né, que o Estado, mas também o agronegócio e suas ferramentas de segurança fazem. Mas também a gente, nessa denúncia, tenta fazer um anúncio de um outro mundo possível, né? Então, por isso, o caderno tem esse aspecto político. O caderno também tem um aspecto pedagógico, né? Então, como hoje aqui, ele pode servir como porta de entrada para diálogos, né? Então, a gente utiliza muito esses cadernos, esses espaços de lançamento do caderno de conflitos,
para fazer rodas de conversa como essa. Isso permite a gente decifrar melhor esses conflitos, né? Tirar algumas dúvidas em relação ao que significa a violência no campo. Então, esse caderno tem um papel pedagógico. E esse caderno também tem um papel científico, né? A gente preza muito por ter um método de análise e de catalogar esses dados de uma maneira rigorosa, o máximo possível, para que ele sirva como base para a produção científica. Então, a gente tem uma gama de pesquisadores e pesquisadoras da geografia, da sociologia, da história, né, que utilizam os dados do caderno de conflito para fazer suas pesquisas e, a partir daí, tirarem conclusões que, na maioria das vezes, tentam ultrapassar a ideia de interpretação da realidade, mas apontam para uma transformação. Eu não vou passar pela metodologia, ou seja, como é que a gente extrai esses dados, né? O que eu queria fazer com esse caderno nesse momento era a gente tentar apenas, né, nesse nosso espaço, identificar as mudanças de qualidade no processo histórico de luta nesse momento. Ou seja, se a gente colocar, né, dentro de um aspecto histórico maior, a gente vai observar que há mudanças quantitativas. E o que eu vou querer apontar é que essas mudanças quantitativas demonstram mudanças qualitativas. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí. Obrigado. Então, se a gente pega dentro desse lastro histórico dos últimos 10 anos, a gente vai observar que quando chega em 2025, a gente tem uma diminuição no número de conflitos, sendo que esses conflitos, ele abarca a questão da água, da terra, do trabalho escravo, né? Então, a gente tem em 2025, por exemplo, uma queda que vai para 1.593 conflitos, sendo que, por exemplo, quando a gente está ali no ano de 2023, a gente tem 2.261 conflitos, né? Que é nessa abertura ainda do processo pós-Bolsonaro, né? No entanto, na mesma linha, a gente vai observar, na mesma linha não, na linha abaixo, a gente vai observar que há um aumento do número de assassinatos. E mais do que isso, esse aumento do número de assassinatos não é um assassinato aleatório, são assassinatos de lideranças das organizações. Quando a gente vai observar o histórico desse assassinato, isso é um trabalho, né, que o agente da Pastoral da Terra faz. Então, a gente tem um processo de receber notícias dos movimentos, né, que ajuda a gente a catalogar, mas quando é assassinato, a gente vai até o território para tentar compreender quais foram as circunstâncias desse assassinato. Porque muitas vezes o assassinato ele aparece como, por exemplo, um jovem envolvido em tráfico de drogas. Ou se não, um feminicídio. Ou se não, jovem que estava traficando madeira. Ou tráfico de drogas. Então, a gente tem que ir até o local, tentar dialogar com as pessoas, né? Geralmente são lugares que a gente tem algum vínculo de confiança, para tentar entender o que realmente está por trás daquilo, né? E, na maioria das vezes, o que está por trás é o conflito pela terra. E
Ao fazer isso, a gente observa, então, que há toda uma articulação política para garantir que esses trabalhadores e trabalhadoras não tenham acesso à reprodução da vida no seu território. Bem, esse é o primeiro ponto. Então, que a gente vai trabalhar. Que primeiro ponto é esse? É de que há uma mudança de qualidade nesses conflitos que acontecem em relação à terra. Essa é a primeira questão. Daqui a pouco a gente trabalha com ela. Pode passar. Pode passar, por favor. Bem, esse segundo ponto também é importante para a gente, que aponta onde é que acontecem os principais conflitos, né? Ou seja, qual os estados que acontecem os principais conflitos. E a gente vai observar que os conflitos se dão nas fronteiras do Estado-nação, né? Ou seja, onde falta Estado é onde tem mais violência. Quando eu digo falta Estado, é no sentido dos direitos. O Estado está lá, mas se apresenta apenas enquanto força. Né? Não é que não tem Estado, mas é a falta Estado enquanto direito. Então, a gente vai observar que no Maranhão, Pará, Bahia, Roraima, Minas Gerais, são os principais estados onde há um aumento da violência no campo. Na minha região, por exemplo, no sul da Bahia, é onde se inaugurou, no período bolsonarista, o movimento Invasão Zero. Esse movimento Invasão Zero é responsável até hoje por articular setores da sociedade para não permitir que haja invasão e ocupação. E se houver ocupação, eles agem rapidamente para que saia. Se as pessoas não saírem, eles utilizam a violência aberta armada. Então, a gente teve o assassinato da nega Pataxó, a gente teve o sequestro de um ônibus do MST, né? Então, o MST fez uma ocupação, os fazendeiros cercaram o ônibus, colocaram todo mundo dentro do ônibus novamente, pegaram o ônibus, levaram para a delegacia, né? Um sequestro, né? No sentido de denunciar a ocupação. Esses são alguns exemplos, né? Poderia dar outros, de como é esse funcionamento dessa articulação que é nacional, né? Chamada Invasão Zero. Então, essa é uma segunda questão que a gente tem que trabalhar. Onde há a fronteira agrária mineral, a gente tem um aumento da violência. Um aumento expressivo da violência. E isso se dá em estados que ainda têm uma área rural grande, né? No qual é possível expandir, no sentido de produzir commodities. Pode passar, por favor. Tá. Essa é uma outra questão, né? A gente observar quais são essas pessoas que foram assassinadas, né? Antigamente, quando a gente ia observar quem era esse sujeito, a gente tinha, então, aquele sujeito que ele estava defendendo a sua posse. Ele não estava defendendo um projeto político, ele defendia a sua posse. Ele queria ter um lugar para reproduzir a vida. Quando a gente vai observar hoje, o que está colocado é que essas pessoas estão sendo assassinadas em defesa não só da sua terra, mas também de um projeto. Então, sem terra, enquanto aqueles que defendem a terra, acesso à terra, mas também uma reforma agrária, os indígenas que defendem não só o seu território, mas também uma outra possibilidade de pensar mundo, né? E também os quilombolas. Esse ano a gente teve uma diminuição, mas ano passado, 2024, né, a gente teve um número grande de assassinatos de lideranças quilombolas, né? Muito devido à especulação imobiliária.
Pode passar, por favor. Pode passar. Agora, a ideia é demonstrar rapidamente como é que se dá essa relação das ocorrências, né? Ou seja, a quantidade. Mas para nós, o que vai importar nessa prosa nossa aqui são 3 questões. Eu já falei. Primeiro é a mudança de qualidade. Segundo, onde é que esses crimes acontecem devido à expansão do capitalismo, né? E terceiro, quem são esses sujeitos? Esses 3 pontos são importantes. Aqui eu vou pedir para passar rapidamente, que é só para a gente observar as mudanças da quantidade, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar. Bem, esse dado é importante porque a gente coloca a questão da classe no mesmo slide, né? De um lado, quem são as principais vítimas, né? E embaixo, quem são os principais agentes. Então, em cima, a gente tem o indígena, o poceiro, o quilombola e o sem terra. Embaixo, o empresário, o fazendeiro e o Estado. Isso ajuda a gente a entender a importância, inclusive, da categoria conflito. Tem muitas pessoas que não gostam dessa categoria, né? Porque diz que, inclusive, que a CPT só serve para estar denunciando o que não presta, né? Essa palavra conflito, ela é pesada. Eu estava numa reunião esses dias, né? Não vou falar onde nem com quem, mas com um determinado bispo, né? E aí ele falou o seguinte, mas a gente tem que dialogar com os fazendeiros para eles saberem que estão fazendo mal. E eu falei, eles sabem que estão fazendo mal. Sabem muito que estão fazendo mal e continuarão fazendo, porque são projetos antagônicos, né? Não é algo que dá para conciliar. O latifúndio não consegue viver no mesmo espaço dos pequenos agricultores, né? A mineração não consegue conviver no mesmo espaço das aldeias indígenas. A mineração, o agronegócio não consegue conviver no mesmo espaço das terras quilombolas, né? São antagônicas, né? Pode passar, por favor. Bem, a CPT, nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, a gente começou a até categorizar conflito por água também, né? Na verdade, 2016, então tem mais de 10 anos, né? A gente começou a categorizar o conflito por água porque a gente percebeu que o conflito no território, ele não é apenas por terra, né? No território, a gente tem outros marcadores, digamos, né? Esses outros marcadores passam pela água. E também a água ajuda a gente a compreender também como é que se dá a origem de alguns conflitos, né? Então, por exemplo, em Correntina, na Bahia, né, em 2023, salvo engano, a gente tem pequenos agricultores que têm a sua terra não estava ameaçada, mas eles não tinham condições de reproduzir a vida, porque os pivôs é uma ferramenta, né, de irrigação das grandes fazendas, tirava toda a água do pequeno agricultor. Então, sem água, aquele pequeno agricultor, mesmo com sua terra, não conseguia reproduzir a vida. Os agricultores se organizaram e fizeram a ventania nas fazendas, né? E ficou famoso, que foi a revolta de Correntina, né? Onde houve um trabalho bonito lá dos agricultores. Pode passar, por favor. Pode passar mais.
Pode passar. Tá, por favor, pode deixar aí. Não, é isso. Então, aqui também, a gente tentou fazer o mesmo movimento, né, de colocar no mesmo painel quem são as principais vítimas e quem são os causadores, né? Vocês podem ver que não muda, né? Nem as vítimas, nem os causadores. E aí a gente consegue identificar essa burguesia agrária, mineral e energética, né? Que, a princípio, eles podem até utilizar de garimpeiros, de pequenos mineradores, mas quem vem por trás é a mineração internacional. Então, muitas vezes, a gente está no território, aí tem ali o pequeno garimpeiro, ele chega abrindo a mata, né? Mas quem vai fazer o trabalho depois profissional será uma grande mineradora, né? Então, a gente tenta muito dialogar com os garimpeiros, né? De como é que a gente pensa cooperativas e formas de fazer o garimpo com menos impacto. Porque da forma que eles fazem de maneira legal, gera muito impacto. E aí depois quem chega é a grande mineradora e leva tudo. Pode passar, por favor. Ótimo, pode deixar aí. Em relação ao trabalho escravo, é aquela questão que eu coloquei ontem, né? No Brasil, a gente tem vários modos de produção hegemonizado por um, que é o capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem trabalho análogo à escravidão. Ou seja, esse tipo de trabalho deveria estar no século passado, né? Ou seja, não mais aqui. Mas ele se apresenta aqui novamente, né? Como eu disse, o capitalismo, ele reaproveita coisas do passado e atualiza ele, né? E aí ele vem articulado com o trabalho legal. Então é possível você chegar numa fazenda de café, principalmente, de cana ou de uva. Você vai ter lá trabalhadores com CLT, vai ter trabalhadores com CNPJ e trabalhadores expostos a trabalho escravo análogo à escravidão, no mesmo lugar. Então, quando você chega, você fala, aqui não tem trabalho escravo. Mas quando você vai aprofundar e vai observar, né, aí é possível ver com a investigação que ali é trabalho escravo. E é algo muito forte que a CPT tenta construir, porque com o aumento do índice da dificuldade de reprodução da vida, esses trabalhadores ficam mais vulneráveis. Então, principalmente os trabalhadores ali da Bahia, do Pernambuco, que são cooptados para ir trabalhar na plantação de laranja, de uva, de café, e lá ficam presos sem poderem sair. E aí nisso você pode ver que há um aumento, né? Esse aumento se dá não só pela quantidade do trabalho em si, mas também das condições de cada governo que a gente tem de poder acompanhar os casos, né? Porque esses casos não se dá apenas com os agentes da CPT, né? Existe toda uma estrutura jurídica que, dependendo do governo, ajuda a gente a encontrar esses casos. Pode passar, por favor. Bem, aí é o mapa que ajuda a gente a entender também de onde é que vem e para onde é que vai, né? Então, em relação à usina de cana, tem 586 casos. Em relação à lavoura, a gente tem 479, cana-de-açúcar 253, mineração 170 e pecuária 154. Esse de usina acontece muito aqui em São Paulo. Esse ano passado, a gente conseguiu recuperar, né, 44 trabalhadores na cidade de Marília, né? E nessa fuga que eles tentaram fazer, houve um acidente de carro, né? E alguns trabalhadores foram acidentados, mas a gente conseguiu acompanhar, fazer todo o processo. Pode passar, por favor. Eu vou encerrar nesse slide e aí a gente faz uma prosa. Se vocês tiverem alguma dúvida,
eu vou colocando as questões que estão no caderno, porque eu acho muito chato esse negócio de slide. Real, não curto slide, mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco, né? Então, esse daqui é a violência contra a pessoa, né? Aconteceu alguma coisa. Eu vou usar o slide ainda só depois desse... Valeu. Então, esse slide é sobre as ocorrências que podem gerar vítimas, né, contra a pessoa. Esse também é um processo que está de acordo com o primeiro ponto, dessa mudança de qualidade, assim como isso foi mudando de acordo com o tempo, né? Que embora a gente tenha diminuído essa violência contra a pessoa também, mas a gente aumentou o número de assassinatos contra a liderança. Pode passar só esse slide, por favor, o último. Pode passar esse eu já coloquei. Esse massacre a gente teve no Tremembé, aqui em São Paulo, né, que utilizou como... Inclusive, eu estava debatendo com a companheirada do Núcleo Especializado de Direitos Humanos em relação a esse caso, né, que é um caso também que se apresenta enquanto uma luta, uma disputa interna entre assentados, mas que depois que a gente foi acompanhar o caso passo a passo, ficou evidente que era o crime organizado querendo que as pessoas saíssem do assentamento. E que, por causa disso, os que não aceitaram foram pressionados e 2 foram assassinados. Bem, quando a gente vai apresentar o caderno de conflitos, a gente também não se preocupa muito em relação aos números, né? No sentido de que a grande problemática não é os números em si, mas como a gente tira lições políticas desses números. Então, eu queria que a gente pudesse fazer uma rodada de perguntas, tal, porque aí depois eu posso retomar um pouco o fio da meada em relação ao caderno de conflitos. Se tiver alguma dúvida em relação à metodologia, se tiver alguma dúvida em relação a como é que a gente extrai essas informações, se tiver alguma dúvida em relação às dimensões do caderno, né, a gente pode também ir dialogando. Opa, já... Eu vou ficar sentadinho aqui. Não, eu fico sentado. Entonces, si alguien del virtual también quiere hacer preguntas, pueden levantar la mano ou escrever no chat. Aqui no presencial tem gente que já quer fazer perguntas? Boa A tarde. pergunta é... Boa tarde aos companheiros que estão no online. Magno, vocês têm registros do quanto este relatório impacta políticas públicas ou ações de segurança pública? Mais ainda? Magno, vocês têm registro do quanto este relatório impacta políticas públicas, né, novas políticas públicas ou medidas governamentais para conter esse cenário de violência? Então, essa medida de impacto, né, em relação a políticas públicas, estaria ligado muito a como é que se garante a reforma agrária. Agora, em relação à incidência de como os movimentos podem se articular, sim. Então, graças ao caderno de conflitos, né, é possível a gente compreender, por exemplo, onde é que a campanha contra a violência no campo deve incidir com mais força, né? Onde é que deve ter ampla articulação em relação ao trabalho escravo,
Aí sim, o caderno permite a gente fazer isso. Agora, em relação à incidência em política pública, eu, particularmente, pode ser que exista, eu não sei. O que eu sei é que, com o caderno, a gente consegue apontar cada vez mais que, sem reforma agrária e sem as titulações das terras quilombolas, enfim, essas políticas mais amplas, as questões não resolvem, né? Cris, levantaste a mano. Cris Castro, na verdade, abriste o micrófono, ¿quiere hablar? No. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario en el grupo virtual, presencial también? Creo que puede hablar um pouco mais depois. Tá. Então, quando eu apontei ali que a ideia do caderno era abrir um diálogo, né, um debate, ou seja, que o caderno deveria ter esse papel pedagógico de permitir que a gente fizesse um debate político, né? Então, acho que eu posso começar agora, sim, com o primeiro ponto, que é essa mudança de qualidade nas condições da luta. Então, mesmo quando a gente tem uma diminuição no número de conflitos, a gente tem um aumento do número de assassinatos, mas não só um aumento do número de assassinatos, como assassinatos de lideranças. O que isso significa? Que existe uma disputa aberta por cada território entre, de um lado, os fazendeiros, as mineradoras, e do outro, os pequenos agricultores, os poceiros, os ribeirinhos, que a gente coloca no guarda-chuva, né, dos povos das águas e das florestas. Então, isso fica aberto. O que eu quero dizer com isso é que, com a crise do capitalismo, com esse processo que a gente colocou hoje pela manhã e ontem à tarde, de que, diante dessa crise, o neofascismo se apresenta como uma possível caminho para responder essa crise, então, a gente tem o Estado apresentando a sua verdadeira faceta, né? Por muito tempo, inclusive nós do campo da esquerda, partimos como pressuposto de que ou o Estado era neutro, ou seja, esse Estado ele tinha um papel de dirimir conflitos, ou o Estado poderia ser modificado por dentro. Eram esses dois caminhos que a esquerda tentava seguir. Hoje, a gente fica de maneira explícita observando que esse Estado muda de qualidade e ele tem um papel de classe, ou seja, esse Estado cada vez mais se organiza representando setores de uma classe. Tranquilo? Eu vou pedir que a gente fique de pé, todo mundo, pedir a ajuda da Maria para a gente fazer um esticamento de velho. Né? Para a gente... Porque senão eu sei que tem os companheiros que estão em casa, mas aqui estou vendo que está pesado. Então, pede para fazer lá também. Senão a gente vai dormir todo mundo, eu durmo também e já era. Então vamos lá, levantando-se. Tá bom, tá bom. Isso, vamos lá então, espreguiça, dá uma espreguiçada. Uma espreguiçadinha. Levanta os braços. Isso, estica lá, tenta pegar lá no teto, assim. Isso. E tenta ficar na ponta do pé, vai levantando o pé, puxando assim uma cordinha que está presa no teto. Tenta ficar assim. Aí vai descendo devagarinho, se equilibrando. Agora sente que o pé está todo no chão, vai abaixando o braço. Isso. Sente os dedos dos pés, que está bem apoiado, assim, sente
que há uma energia nos dedos, entre os dedos dos pés, que estão te apoiando todos os dias, na hora de levantar, né? Durante todo o dia, dá uma balançadinha assim para frente, para trás, para frente, para trás, como se estivesse numa rede, assim, né? Agora gira o corpo assim, ó, para a direita e para a esquerda, movendo a cintura, a parte de cima do corpo, isso, vai movendo, balançando, como se o vento que está lá fora estivesse aqui nos levando para lá e para cá. Agora, a gente vai dar uma baixadinha assim, sentir aqui as costas alongando, alonga bem as costas, vai deixando o quadril descer, vai descendo, 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 descendo. Isso, vai descendo, descendo, subindo, 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 isso, agora, ó. Isso, dá uma mexidinha assim, arredondada, para a direita, para a direita, para a direita. Isso, sente que está assim, alongando todas as vértebrazinhas da coluna. Agora mudou de lado, girou para o outro lado, vai lá atrás, lá na frente, olha o teto. Sente que sua cabeça acompanha o movimento. Isso, agora vamos lá outra vez. Descendo, 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 descendo. Sente a panturrilha, dá uma mexidinha no joelho assim, um para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Isso. Vai alongando a panturrilha e subindo, 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 subindo. Isso, agora chacoalha as pernas assim, ó, para frente, chacoalha, deixa toda a energia estagnada, a preguiça, o sono, vai tudo embora, vai tudo embora. E aí, como de manhã, assim como foi de manhã lá, que todo mundo soltou um grito, né, Lucas? Você está segurando o quê, Lucas? Agora a gente dá aquele grito assim, bem forte, soltando todo o ar velho, poluído, e 1, 2, 3, e... Ah! Vamos lá, né? Aqui tá bom? Vou deixar aqui que minha voz é meio... Quando a gente está conversando, né, dá para olhar no olho de cada um, assim, o esforço, né? Eu fico agradecido pelo esforço. É porque ela pediu para não ficar muito perto. Tá. Eu fico agradecido pelo esforço, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu sei que a parte da tarde é uma parte difícil, dura para nós, né? Ainda mais depois de ontem, né? Então, tem gente de fora agora, né? Que não estava aqui. Abafa. Mas, enfim, gente, ó, a relação ao caderno de conflitos é isso. Eu poderia ficar aqui 1 hora passando slide sobre a dinâmica de dados do caderno, né? Esses dados têm um papel, mas a ideia nossa é sempre assim, tentar compreender o que essas quantidades, esses números, apontam para nós em relação à mudança de qualidade. Uma dessas mudanças que eu coloquei é em relação ao Estado, né? Ou seja, o Estado, nesse momento, ele apresenta sua verdadeira faceta. Em momentos de crise, o Estado cada vez mais se coloca para defender os interesses de classe. Se em momentos no qual a classe trabalhadora está em ascenso, muitas vezes o Estado se apresenta enquanto aquele... Em ascenso não, a classe trabalhadora está em dormência, né? Esse Estado se apresenta enquanto aquele que vai dirimir conflitos, né? Então você tem toda a estrutura, né? Você tem o judiciário, você tem todo um processo
jurídico que faz parecer que esse Estado é neutro. Em momentos de crise, isso fica mais evidente de que não é real. O Estado ele tem lado. E é importante para nós saber disso, para a gente não cair em ilusões. Veja, quando eu digo que o Estado tem lado, e de que ele serve realmente para defender os interesses de classe da burguesia agrária, mineral, energética, não quer dizer que nós não devemos tensionar a estrutura do Estado, né? Não é isso. A gente não pode achar que a gente deve abrir mão dessa luta dentro da ordem. Temos que fazer isso, né? Seja via voto, seja via conselho, conferências, enfim, utilizar todas as frestas possíveis, todos os espaços possíveis dentro do Estado para tensionar. Agora, a gente não pode cair no erro de acreditar que isso é suficiente para mudar o Estado por dentro. O Estado só muda com lutas fora da ordem. E não é à toa, que aí eu entro no segundo ponto, não é à toa que as lideranças assassinadas são essas lideranças que se colocam para a luta fora da ordem, né? Seja ocupando a terra, seja não permitindo que a mercadoria circule, né? Então, por exemplo, em Marabá, vários companheiros do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, estavam na lista de investigação da Vale. A Vale tinha vários espiões nos assentamentos e fez um dossiê dos militantes que estavam fazendo atos, né? Seja de ocupação de terra ou ocupação de ferrovia, como uma forma depois ou de tentar cooptar, que acontece muito, né? Então, essas mineradoras, elas fazem esse movimento de cooptação da liderança, mas caso não ocorra a cooptação, ela vai para o outro lado, que é a aniquilação, né? Então, a gente tem, esse ponto é fundamental, né? A gente tem o Estado que ele, durante as crises, ele tem que apresentar a sua verdadeira faceta. Ao mesmo tempo, o segundo ponto, de que aí esse Estado ele vai ter a sua relação com os sujeitos, que são esses que tentam enfrentar tanto as empresas como o próprio Estado, com lutas fora da ordem também. Essas lutas fora da ordem são essas lutas que não pedem licença, né? Ou seja, são aquelas que vêm de acordo com a necessidade das massas trabalhadoras, né? Que pode ser desde a ocupação de terra, ocupação de ferrovia, ventanias que passam, né? Enfim, vários caminhos. E aí a gente entra num terceiro ponto, que é que, diante desse processo do Estado apresentando a sua verdadeira faceta, a gente tendo outros tipos de luta, a gente vai observar também que há sujeitos diferentes fazendo luta. Então, quando os indígenas conseguem garantir que os rios não sejam privatizados no Tapajós, significa que ali há uma outra proposta de luta sendo feita. Uma outra proposta que coloca para a gente, então, que esse debate da correlação de forças, ele é um espaço de tensionamento. Ou seja, dependendo da forma que você organiza a luta, dependendo do caminho percorrido para garantir a articulação dos sujeitos, é possível você esticar a corda e garantir seus direitos. Mais uma vez, né? As lutas fora da ordem não são lutas que a gente faz porque a gente é super-homem, né? A gente gosta de correr risco, não é. Ela só aparece porque todos os outros caminhos possíveis foram percorridos. O trabalhador, a trabalhadora, né? Os indígenas, os quilombolas, só se colocam em risco depois que eles percebem o seguinte, ó, a gente já fez audiência pública, a gente já levou documento para a empresa, a gente já fez A, B, C, D, todo o trânsito legal, e mesmo assim a gente não é nem ouvido, né? Então, aí que surgem as lutas fora da ordem, como uma forma de denúncia
e de garantir os direitos. Esse é um ponto. Então, esse tripé que eu tento colocar, da mudança de qualidade das lutas devido ao neofascismo, a articulação de novos sujeitos e novas lutas, serve para a gente como esperançar. Então, se a gente observou no dia anterior e hoje pela manhã, de que a terra, os bens comuns da natureza, é parte central da reestruturação do capitalismo no mundo e do imperialismo enquanto sujeito que vai saquear os países periféricos, a gente entende, então, que no nosso quintal, né, eu brincava muito lá no sul da Bahia, no sertão baiano, onde eu andava muito, né, no nosso quintal tem uma mineradora, né? Ou seja, na minha vida pacata, no cantinho do mundo, aparece o imperialismo de maneira materializada. O imperialismo não aparece enquanto uma categoria política que eu vou encontrar na universidade, não. O imperialismo aparece no meu quintal, não permitindo que eu reproduza a minha vida. E muitas vezes, ao mesmo tempo, essa mineradora, essa fazenda, né, ela vai dar respostas econômicas a alguns jovens que não têm perspectiva no campo. Então, vai gerando contradições que a gente tem dificuldade de enfrentar, né? Então, um exemplo, na década de 90, uma das formas de organizar os jovens nos territórios eram as escolas agrícolas, né? Então, a gente começou a apostar, já existia antes, né? Mas a gente começou a apostar mais nas escolas agrícolas. Só que depois a gente começou a formar os jovens e quando a gente percebeu, a gente estava formando mão de obra especializada para o agronegócio. Porque a gente não tinha projeto para essa juventude, né? Então, ele só tinha dois caminhos: ou sair do campo, ou ir trabalhar na mineradora, ou no agronegócio, enfim, em empresas que, ao mesmo momento, estavam destruindo o seu território. Essa questão é importante porque aí ajuda a gente a entender qual é o impacto dessas mudanças estruturais do capitalismo nos territórios, né? E também ajuda a gente a entender que a gente não pode cair em alguns erros teóricos. Vou colocar 3 aqui. Primeiro erro teórico, de que os territórios são ilhas, né? São ilhas. Então, teve um tempo que as pessoas que tinham um grupo, né? Ainda tem hoje, mas são minoria, mas teve um tempo que era assim: eu domino o meu território, logo eu domino minha forma de vida, a reprodução da minha vida e da minha comunidade. É como se o território fosse uma ilha à parte do mundo. Com o imperialismo cada vez mais se aprofundando nos territórios, fica evidente que tudo está interligado, como diria a Laudato Si. Tudo está interligado. O rio contaminado a 100 quilômetros da minha aldeia vai atingir a minha aldeia. Então, não basta a gente lutar apenas pelo domínio do território. É importante dominar o nosso território o máximo possível. Mas isso não é o suficiente. É necessário um debate de projeto político. Porque senão você está aqui dominando seu território e daqui a pouco passa um avião com agrotóxico e você está dizendo: o território é meu, eu domino o meu território, mas não tem como impedir que um avião passe na sua cabeça soltando veneno. Essa é a primeira questão. A segunda questão que a gente também aprendeu, né? De que quando o território se apresenta, né, enquanto possibilidade de colocar a política, a gente tem um ganho maior. Eu sempre digo que a gente tem que politizar o território, ou seja, cada território nosso, ele tem que ser síntese de um projeto político. Mas também a gente tem que territorializar a política. Ou seja, no projeto político,
deve aparecer as diferenças regionais, territoriais, dos sujeitos e da forma que de cada sujeito se organiza e vive. É muito comum a gente ter aquele projeto que trata a sociedade brasileira como se fôssemos todos iguais. Quem está no agreste, quem está no sertão, quem está no litoral, quem é fundo e fecho de pasto, quem é quilombola, como se fôssemos todos iguais. E não somos. Então, territorializar a política significa colocar a política diante dessas diferenças, mais articulada em um projeto político. Essa é a segunda questão. E a terceira questão, quando se trata, de pensar o território além do seu território. 2, de politizar o território e territorializar a política. Nós não podemos entender esse processo como o único sujeito organizativo. Então, não tem como pensar um projeto político que dê conta dessas problemáticas da qual o imperialismo está causando, apenas pensando enquanto indígena, apenas pensando enquanto pequeno agricultor, apenas pensando enquanto quilombola. É um projeto de sociedade que tem que articular todos os sujeitos e sujeitas, todos. Desde o trabalhador operário, aquele clássico que está na indústria fazendo a transformação da natureza, até o indígena que entende que ele ainda quer viver de acordo com o seu modo de produção específico, que é sem a propriedade privada. Esse projeto tem que abarcar todos esses sujeitos. É a única forma da gente não cair nas falsas polêmicas entre meio ambiente e desenvolvimento, né? Como se um atrapalhasse o outro. Não cair nas falsas polêmicas de que o Brasil é um grande território sem ninguém, que é necessário ocupar esses territórios porque não tem ninguém nele. É importante para a gente não cair na falsa polêmica de que para se desenvolver um país, é necessário transformar ele, primeiro, em uma grande fazenda, a partir daí você tem um superávit primário, e a partir daí você poder investir na indústria, e a partir daí modernizar o país, e a partir daí, e a partir daí. Né? Esse tipo de projeto político, que a gente consegue articular todos os sujeitos, coloca a gente, mesmo com nossas diferenças, no mesmo caminho. Opa, teve palma ali, ó. Mas esse é o esforço, né? Esse é o esforço. Agora, como fazer isso? Isso que eu falei aqui, se eu mandar um áudio aqui no chat GPT, aparece. Ó, quero um projeto político que permita garantir as diferenças. O chat GPT dá um jeito de fazer isso aí, aparece lá os pontos, né? O como fazer, ou seja, como pegar esses pontos que eu coloquei aqui e construir ele como força política, que é a questão. Força política, que eu falei pela manhã, significa poder. Não estou falando força política para votar, força política a nível de poder. Ou seja, que a gente tenha poder para colocar esse projeto acima do projeto dessa minoria que é a burguesia. Esse é o ponto, e é esse que eu queria ouvir de vocês. Como fazer isso? Como construir força social para colocar um projeto desse em andamento? A Angélica disse que é aquele lugar que eu podia fazer a pergunta e começar a anotar que ia sair a resposta. Foi o que me fez vir aqui, foi isso, né? Ela disse assim, ó, você vai lá, fala, pergunta, depois é só anotar que a resposta vem. Eu falei, então vou, né? Porque essa pergunta a gente precisa responder junto. Como construir força social para garantir que haja um projeto político que respeite diferenças, mas que, ao mesmo tempo, nos livre da intervenção imperialista? Quer dizer, como construir um projeto de soberania popular? E aí, Maria? O que acha? Você já viu aquele filósofo lá, o... Oi?
acreditar que a gente precisa, né? Primeiro, eu acredito que precisamos nós, né, acreditar que é possível, que tem saída, coletivamente, né? Não tem alguém que vai nos, né, mas que coletivamente, com as nossas limitações, os medos, mas que a gente precisa ousar. E muitas vezes nem sabendo, bom, é por aqui o caminho, não se sabe, a gente sabe que precisamos caminhar, precisamos, como você diz, né, ir ousando, né, enfim, né. E acho que algumas coisas, algumas pistas você deu de manhã, não é? Que é a qualidade da ação, né? A qualidade do seu projeto. E quais parceiros, com quais parceiros você quer se juntar também. Então é preciso, eu lembro que estava na lousa, né? Quem é meu próximo? É aquele com quem eu quero me aproximar, né? Também, então, quem é que eu quero, com quem eu quero me juntar como parceiro nessas lutas também, né? Pode abrir o microfone, por favor. Posso falar? Sim. Tá, bueno. Muito obrigado pela sua apresentação. Justamente essa é a minha pergunta, Cristian do Costa Rica aqui para você. Porque há uma questão que para mim é fundamental, é a mentalidade de fazenda. Porque não todos os campesanos, não todos os povos pretos, os povos indígenas, não todo mundo pensa em defender a terra. A gente tem essa mentalidade do fazenda que muitas pessoas ainda pensam que se o patrão vai bem, elas também vão. É por isso que entregam suas terras e seus recursos ao melhor comprador. Não tendo uma resposta. Porque aqui na Costa Rica, onde a mineração é ilegal, a população agora está clamando pela entrada de grandes empresas mineradoras para combater, segundo eles, a mineração ilegal. É uma coisa dessa mentalidade. Eu gostaria, se você pode falar disso, como é que as pessoas que vão ser afetadas pelos negócios de Big Pharma e grande capital, como é que essas pessoas não defendem suas terras e mais vão com o patrão? A minha grande dúvida é como construir alianças e como disputar as narrativas que o grande capital constrói. Muito obrigado. Alguém me ajuda aí, gente. Alguém conseguiu? Eu peguei um pedacinho. Ô, Cris, opa. Eu não entendi completamente porque está estourando o som aqui. Ok, posso repetir. Basicamente, é falar sobre a mentalidade, é uma coisa que eu chamo mentalidade de fazenda. Que muitas pessoas pensam que se o patrão vai bem, eles também vão. É por isso que muita gente entrega suas terras e seus recursos ao melhor comprador. A minha grande dúvida é como construir alianças, é como disputar as narrativas que o grande capital construiu. Tá certo? Entendi. Ok. Tá, ótimo. Eliseu, tá liberado. Eliseu, cadê você? Mesmo aqui? Posso falar? Sim. Ok. Obrigado. Não vou fugir muito naquilo que os colegas que falaram antes de mim já fizeram menção. Eu estava aqui a fazer uma estrutura de uma árvore, como talvez pode não ser a resposta certa, né? Mas como podemos constituir um projeto político de soberania popular? Eu trouxe aqui 3 elementos, que é a coletividade, a vontade
e eu pude colocar a mente aberta dentro da vontade e a coletividade. A soberania é algo muito coletivo, né? A soberania é algo coletivo, e para construir um projeto, nós devemos juntar as peças, e independentemente daquilo que o nosso facilitador estava aqui a apresentar, independentemente das nossas regiões, das nossas crenças, das nossas ideologias políticas, mas desde que estamos a tratar de a soberania, nós devemos juntar todas as peças, termos essa mente aberta, a vontade, a coletividade acima de tudo, e nós poderemos traçar aquilo que pode ser um projeto político e popular, né? Aqui em África, nós temos a filosofia nós chamamos Ubuntu. A filosofia de Ubuntu é a filosofia que respeita a existência do outro. Se eu existo, ou seja, se o outro existe, é porque eu existo. Também podemos fazer o inverso. Eu existo porque o outro existe. Valorizando a existência do outro, automaticamente nós estamos a valorizar a existência de nós mesmos. E estando, ocupando cargos, de qualquer forma, que seja na igreja, no Estado, nós automaticamente devemos aplicar a filosofia de Ubuntu para que possamos ver todos no mesmo pé de igualdade. E vendo toda a gente no mesmo pé de igualdade, nós, se conseguirmos aplicar a vontade, uma mente aberta, a coletividade, nós aí podemos traçar um projeto que vai albergar todos, independentemente de onde nascemos, onde somos, o que fazemos, mas desde que estamos a falar de um projeto popular e soberano, nós devemos aplicar estes elementos que eu aqui pude traçar. Então, é isso que eu pude entender, e desde já agradecer os nossos facilitadores que estão a trazer temas muito bem abertos e estão a explicar de uma forma que eu pessoalmente estou a conseguir entender, e quem sabe amanhã talvez consiga também eu aplicar no meu contexto. E muito obrigado. Mais alguém? Em relação ao que o Cris coloca, é o que a gente chama do véu ideológico, né? O que é que esse véu ideológico produz, né? A burguesia, ela, por ser a classe dominante, consegue vocalizar para toda a sociedade a sua forma de enxergar o mundo. Então, no fundo aqui, não só esses trabalhadores que fazem acordo com a mineração têm uma visão burguesa. No fundo, nós também aqui somos atravessados por essa visão burguesa. Seja mais, seja menos, né? Talvez a gente tenha uma visão mais crítica, mas mesmo assim, a gente é atravessado, né? Veja, por exemplo, todos nós aqui seguimos um acordo jurídico normativo proposto pelo Estado burguês. Todos nós, né? Seja na universidade, ou seja, a gente só se entende doutor a partir do momento que a universidade diz que nós somos, seja para a gente poder fazer nossas atividades coletivas, né? Se for para fazer uma passeata, por exemplo, a gente manda antes para o Detran, para a polícia, qual vai ser o nosso percurso e pede uma liberação para que eles cuidem do trânsito, né? Ou seja, a gente também parte do pressuposto de que existe um Estado que vai cuidar de todos nós, né? Um Estado que normativa a nossa vivência em coletividade. Então, eu coloco isso no sentido de a gente pensar o tamanho do desafio, porque a tendência é que a gente seja arrastado por essa visão dominante, né? Isso é uma questão. A outra questão, gente, é que a nossa consciência, ela também se desenvolve de acordo com a forma que a gente reproduz a vida. Eu tenho um exemplo. Em Caetité, eu acho que tem 80 mil habitantes. Caetité é uma cidade no interior da Bahia. Lá tem uma mineradora chamada Bamin,
que está construindo uma mina chamada Projeto Pedra de Ferro. A gente tinha um grupo gigantesco de jovens que trabalhavam na zona rural. E assim, trabalhar na zona rural, no sertão, sem política pública, é sofrimento. E chega uma mineradora, chega as torres eólicas e diz, ó, aqui agora você tem um salário, aqui agora você tem a certeza que no próximo mês você vai receber esse recurso, aqui agora você tem uma segurança no mínimo de 1 ano. Então, esses jovens que antes passavam o dia batendo enxada em chão duro, começa a ter acesso a esse trabalho que vai garantir R$ 2.500 por mês, R$ 3.000. O que o jovem antes fazia para vir aqui para São Paulo, juntar dinheiro e voltar e comprar um carro, colocar um som, ele agora faz lá mesmo, né? Junta 2 anos de trabalho, compra uma moto, um carro, coloca um som no fundo do carro, compra um cavalo e está resolvido. Há uma mudança na forma de reprodução dessa consciência. E aí, a gente da CPT, a gente olhava e dizia, já era, né? O que a gente vai fazer? O jovem não é mais um jovem do campo. Ele está se transformando em um jovem operário da cidade. Se a gente fica naquela caixinha idealista, qual era o nosso caminho? Vamos tentar dar um jeito de transformar esse campo aqui em algo que permita esse jovem retornar. Mas a gente discutiu muito. E o que a gente entendeu que seria melhor naquele momento era organizar o sindicato dos trabalhadores da mineração. A luta agora é lá. Ou seja, há uma mudança. A consciência, cadê a Maite? A consciência, ela não vem a priori da materialidade da vida, né? Ela é produto dessa materialidade, dessa forma de reproduzir a vida. Então, não adianta a gente pedir um jovem que está na mineradora, que está nas torres eólicas, para que ele volte como se fosse possível aquele mundo que ficou para trás. Ele agora está em outro lugar de luta, em outro lugar. Agora sim, a luta de classes não é uma luta moral, né? O que eu quero dizer com isso? Que o burguês, não é que ele seja bom ou mal, ele é burguês. O trabalhador, não é que ele seja bom ou mal, ele é trabalhador. Agora sim, existe trabalhador que é sacana, existe trabalhador que entrega os outros, existe trabalhador que fura greve, assim como tem burguês que atrasa salário, burguês que não cumpre as normativas jurídicas, né? Mas se eu sou um capitalista, eu não tenho como continuar sendo capitalista se eu não expandir meu capital. Essa é a lógica do capital, não depende da minha vontade. Eu, enquanto capitalista, eu tenho que expandir o capital, senão outra empresa vem e me atropela. Essa é a lógica do capitalismo, independe das vontades. Estou colocando isso para a gente entender também que, muitas vezes, a gente personifica, né, esses problemas, mas não é uma personificação, é uma questão do seu lugar na classe. Em relação ao companheiro, o Eliseu, né? Desculpa, Eliseu José. Quando ele coloca o Ubuntu, né? De fato, nós trabalhadores e trabalhadoras somos iguais e nós temos de olhar um para o outro na mesma perspectiva. A grande questão é como é que os nossos, eu vou usar esse termo que eu sei que não é bom, mas os nossos inimigos de classe nos olham, porque são interesses antagônicos. Não se mistura. Água e óleo não se misturam. Então, claro, a gente tenta enxergar a humanidade a partir dessa perspectiva de que somos todos iguais e que um e o outro se olham, né, se entendem, mas dentro do capitalismo isso é impossível de acontecer.
dentro do capitalismo. Eu, Magno, sonho e luto para a gente ter um outro modo de produção no qual, sem a propriedade privada, a gente consiga viver realmente uma filosofia Ubuntu. Mas no capitalismo, o imperialismo olha para a gente, ele olha lá de cima e a gente cá embaixo e diz: eu vou saquear vocês. Fato. Fato. Então, esse sentimento de coletividade, ele deve ser construído a partir desse pressuposto, de que existe um grupo social organizado que quer saquear a gente a todos os dias. Isso é a realidade. Não é eu inventando nem criando textos, né? É a nossa vida real. É a nossa vida real. Então, quando a gente diz construir um projeto popular de soberania, significa, sim, que um povo que está de um lado da história tem que se organizar, respeitando as diferenças, mas que deve estar em movimento na construção de um processo que seja antagônico a esse que a gente está colocado. E eu acho que quando a gente olha para a nossa vida hoje, nós trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem uma fácil conclusão que é a seguinte: esse sistema já não serve mais. Qualquer tipo de ilusão que nós tínhamos sobre o capitalismo, ele foi por terra. Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, esse sentimento foi colocado novamente, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que os europeus olharam para aquela carnificina, eles chegaram a essa conclusão. Não é à toa que surgiu o estado de bem-estar social como uma forma de tentar preencher esse sentimento de desencanto, né? É aí que vai surgir os filósofos da escola de Frankfurt, né? Como entender esse desencanto? Esse desencanto foi preenchido pelo bem-estar social. O trabalhador europeu teve acesso a direitos que antes ele não tinha, e foi uma forma de barrar o crescimento do comunismo na Europa. Só que esse crescimento, como tudo é desigual e combinado, só foi possível graças ao aumento da exploração na periferia, no que hoje se chama de sul global, né? Que é a meu ver, um besterol. Esse termo, né? Sul global. É periferia do mundo. Capitalismo independente. Né? É isso. Então, nesses 10 minutos, vocês têm mais alguma pergunta? Tem alguém que eu conheço aí? Acho que não. Tem Altinho. Companheiro Luiz, você tem dito desde o início de que precisa ter organização, formação e luta, né? E você repetiu isso algumas vezes. O que precede esses 3 elementos, tá? Para que a gente realmente nos organizemos, né? Por suposto que muitas vezes a gente, no meio religioso, tá? Na rede, né, religiosas, de igreja e tal. Aconteceu comigo já mais de meia dúzia de vezes, né? De ser nomeado por uma comunidade como clérigo, né? O bispo nomeia, você chega lá, não tem nada, né? Nada. Não existe nada que você imagine que seja organização, formação e luta na tua perspectiva, né? Existe algo que precede a isso? É isso, entendeu? Só para a gente poder entender esse tripé aqui que você colocou na questão da organização. É isso. Perfeito. Como o mundo não é perfeito, então é mais tranquilo encontrar a porta de entrada. Essa é uma arte que a gente tem que ir, não é que é aprendendo, que de alguma forma a gente já sabe,
mas é como destrancar a porta, né? A gente encontra a porta, mas às vezes não sabe destrancar ela. A porta de entrada é um problema concreto. A porta de entrada sempre vai ser um problema concreto. Qual é o problema concreto? Aí, a gente tem vários, né? Na década de 60, aqui em São Paulo, alguns companheiros que não quiseram entrar na luta armada foram para a periferia. Teve companheira, né, que chegou na periferia. Qual era o problema que tinha lá? Excesso de rato. Esse é o problema. Excesso de ratos. Como a partir do excesso de rato, a gente constrói a organização? Como a partir do aumento do preço do feijão, a gente alcança a organização? O movimento contra a carestia foi isso, né? Um problema concreto e simples. Você vai ao mercado todos os dias e está lá o feijão nessa altura. As mulheres se organizam e dizem, não, para nós não dá. Vamos fazer um diálogo, né, de grupos de mães em relação à carestia da alimentação. E aí é aquele salto, né? Um problema concreto geralmente é um problema econômico. O salto de qualidade é quando você articula econômico para se tornar político. Então, uma passagem que está cara é um problema econômico. A tendência é que a maioria dos estudantes se movimentem para resolver esse problema econômico. Se conseguiu barrar o aumento da passagem, os estudantes recuam. Qual é o nosso papel? Dizer o seguinte, se a gente recuar agora, ano que vem vai aumentar de novo. Então, a gente tem que lutar por tarifa zero. Então, você vai politizando um problema que era pequeno, concreto, e transformando ele do econômico para o político. Ao fazer isso, a gente cai nesse tripé. E, mais uma vez, veja, nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós somos fazedores de caminho. A gente não fica na arquibancada. Quem disse isso para a gente é essa esquerda institucional, de que a gente é só eleitor, e que eles que foram eleitos que vão resolver nossas vidas. Não é assim que funciona. A gente faz o nosso caminho. E, geralmente, nesse fazer do caminho que as pessoas se sentem parte do processo e querem participar. Quando a gente não faz parte do processo, a tendência é que a gente se afaste e espere. Agora, quando a gente faz parte, que a gente é fazedor do caminho, as pessoas querem ajudar de alguma forma. Às vezes até como não podendo, mas dá tudo que tem, né? Aquele que tem R$1, dá R$1. E tem o único real que tem. Então, esse entender a classe trabalhadora como fazedor de caminho ajuda a gente a entender o que significa esse tripé: formação, organização e luta. E esse tripé é um tripé dialético, ou seja, não tem uma ordem, né? O que é mais importante. Muitas vezes a organização só surge depois da luta. Muitas vezes a gente se organiza para lutar. Muitas vezes a gente faz a formação antes para lutar melhor. Então, são vários caminhos possíveis. Cadê o Léo? Não está aqui. Mas qual era a forma que a gente tinha para organizar o jovem? Naquela época ali, 2010, 2011, né? Quando a juventude passava perto de mim. Agora está cada vez mais distante, né? Mas era o seguinte, vamos organizar uma festa? Vamos organizar uma festa? Essa era a pergunta. E a juventude topava organizar a festa. E a gente ia organizar a festa. E aí a gente dividia a tarefa, dividia núcleo de base, como tem aqui. Quem é que ia cuidar dos documentos? Quem é que ia cuidar da bebida? Quem é que ia cuidar das músicas? Quem é que ia cuidar dos convites? Quem é que ia articular com os movimentos? Organizar uma festa. Depois que você organizou uma festa, você percebe quem é o time. A gente tem que olhar isso tudo. Quem é que lava os pratos, quem é que não lava, quem é que chega no horário, quem é que não chega, quem é que coloca as bandeiras, quem é que foge disso. Tudo isso são características de pessoas que a gente vai formando enquanto militante. É isso. É no nosso dia a dia. Então, onde a gente chega, nesse fazer a festa, a gente vai observando. No outro dia, depois da festa, esses 4, 5 que a gente viu que, esse pegou tarefa, cuidou, se preocupou, chegou atrasado, pediu desculpa, foi na frente, fez a autocrítica.
a gente pega e fala, ó, na próxima festa, nós 5 aqui vai pensar junto. E aí a gente vai formando a organização política. Uma organização política, ela tem esse nome organização política porque a gente se organiza para resolver problema concreto. Desde a festa, a romaria, a ocupar a terra, a aprender o burguês, a fazer a revolução. Agora, esse processo exige que a gente vá se cuidando, um olhando para o outro, sabendo quem é quem, como é que a gente vai colocando as tarefas no nível de cada um. Veja, gente, a gente usa esses termos, né, que o Paulo Freire utilizava, nível de consciência. Não é no sentido de que um é pior do que o outro. É no sentido de que, às vezes, a pessoa está pronta para uma tarefa específica, mas não está pronta para outra. E se você der a tarefa errada, a pessoa desiste e vai embora. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Por isso que a gente chega, olha, come junto, divide tarefas, faz núcleo de base, convida. Esse é o percurso. E aí, sim, é nisso que se dá esse tripé, organização, formação e luta. É nesse tripé. Se a gente chega num lugar e já diz, ó, preciso de 3 pessoas para tal coisa, 2 para outra coisa, não vai, né? As pessoas não se sentem parte, né? Ou pode ir pelo status ou pela performance, mas quando ela sentir que não deu, ela não coloca aquele pouquinho a mais. Ela simplesmente fala, valeu, estou indo embora. Então, a política é uma arte do cuidado. Eu não estou falando aqui do autocuidado pequeno burguês, que é cada um cuidar de si, não. Estou falando do autocuidado da coletividade, porque ficou na moda também na pandemia para cá, né? Ah, tem que fazer autocuidado. Aí o cara vai sozinho falar com o psicólogo e está se autocuidando. Não é isso. A irmã do Babal lá na Serra do Padeiro fala assim, autocuidado é poder deixar meu filho no terreiro. Porque quem vai cuidar é a coletividade. Beleza? Muito obrigado, compas. É um prazer muito grande. Bom, muito obrigada, Magnus, pela sua fala e participação. Queria agradecer também ao pessoal de casa, obrigada por participar. E lembrar que o nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, dia 10, às 10 horas da manhã. Então, nosso próximo e último encontro vai ser na sexta-feira e no horário da manhã, às 10 horas, no horário do Brasil. Então, quero agradecer a ustedes que estão de casa y invitarlos a nuestro próximo encuentro, que será el viernes, día 10, por la mañana, a las 10 horas de Brasil. Entonces, estaremos com Ivone Gebara, com ecumenismo, repensando o ecumenismo hoje. Então, muito obrigada a vocês. Vou convidá-los a abrir a câmera para a gente fazer o nosso registro. Então, vocês